Record on this computer. Pronto, tá gravando. E aí, qualquer coisa, vocês gritam aí se precisarem fazer alguma pergunta, tá bom? Então, hoje, nós vamos começar um novo assunto. Hoje é dia 14 de dezembro. Por incrível que pareça, a nossa 21ª aula, né? Dia de aula. Então, nós vamos falar o comecinho de moléculas, vamos ver até onde a gente consegue ir. E essa matéria está no capítulo 12 do livro do Iceberg, e boas alternativas também são o capítulo 9 do Krebs, quem não tiver, eu tenho, posso compartilhar, ou o capítulo 9 do Tipler, que eu não gosto muito, porque toda hora que a coisa começa a complicar, o Tipler fala assim, isso está no material suplementar. Só que eu nunca consegui acessar o danado do material suplementar. Mas então, fico meio triste por causa disso. Tá? Então, o Tipler, eu gosto dele, mas sem acesso aos complementos. Então, aqui, obviamente, eu não vou ensinar essa molécula que está no slide 3 para vocês, que é uma parte da dupla hélice do DNA, mas eu achei a figura tão linda e ela está rodando tão bonito que eu quis mostrar para vocês só para aguçar o apetite de aprender como é que faz moléculas. Apesar que nós não vamos começar com o DNA, nós vamos começar, obviamente, com a molécula de hidrogênio. Né? A gente tem que ser realista e dar o passo conforme o tamanho das nossas pernas, né? Então, aqui tem um monte de moléculas de proteína complicadas para chuchu e fazendo ligações, nós não vamos chegar, obviamente, nessa complicação. Mas dá para ter um gostinho de você saber que você estuda essas moléculas. E, na realidade, são moléculas complicadas assim que você consegue estudar, por exemplo, lá com a luz síncrotron do Sirius. Tá? Essa estrutura em dupla hélice foi descoberta por físicos e através de difração de raio-x. Então, só para vocês saberem que físico mexe em algumas coisas que não tem, em princípio, não é diretamente física, mas está diretamente ligada à biologia, só que você está usando ferramentas da física para descobrir a estrutura, por exemplo, de uma dupla hélice do DNA. E a outra também eu não consegui não pôr, que aqui tem uma estrutura que está vibrando, que são 200, é uma estrutura complexa de várias moléculas, cada bolinha vermelha é uma molécula de água, tá? É um supercluster, é um aglomerado de moléculas de água, formando uma estrutura que se você olhar, ela é toda cheia de pentágonos e hexágonos, né? Para cobrir a estrutura. Mas nós não vamos fazer nada tão complicado quanto isso. Nós vamos nos contentar com hidrogênio mesmo, tá? Então, muita calma, não se aflijam, tá? Então, nós vamos começar a estudar moléculas. Então, nós vamos usar o que a gente aprendeu de átomos e vamos combinar átomos, de modo a formar moléculas. E estudar os estados, o fundamental e o estado excitado de moléculas. Quer dizer, exatamente como a gente fez no átomo, que a gente tem o estado fundamental do átomo e os seus vários estados excitados, nós vamos fazer a mesma coisa com moléculas. E as moléculas, da mesma forma que os átomos, absorvem fótons ou absorvem energia de alguma maneira, então podem passar do estado fundamental para um estado excitado e, posteriormente, desexcitar, emitindo luz. Então, você vai ter espectros de moléculas, tá? Da mesma forma que você tem espectro atômico, você vai ter um espectro de moléculas. E aí, isso tem, obviamente, muita aplicação,
Porque o espectro é uma característica daquela molécula. Então, você, pelos comprimentos de onda que você mede, você sabe que moléculas tem lá. Tá? Opa, o que eu fiz? Tá. Para vocês terem ordens de grandeza na cabeça, né? Eu participei de uma banca de tese na semana passada, tese de doutorado, e uma das perguntas da banca foi para o candidato a doutorado. E qual que é a ordem de grandeza disso, dessa energia? Quanto que é a ordem de grandeza dessa distância? Tá pedindo para o candidato dar números, dar valores. Claro que quando você pede ordem de grandeza, você não quer valores exatos, você quer ordem de grandeza mesmo, né? Então, o espaçamento dos átomos nas moléculas é da ordem de Angstrom. E a energia de ligação é algo da ordem de elétron-volt. Então, é importante você ter isso em mente, porque nós estamos na mesma escala, tanto espacial quanto de energia, dos átomos que compõem as moléculas. E tem vários típicos, são valores típicos esses aqui, de escalas de fenômenos que envolvem elétrons. E é natural, porque a molécula é formada justamente devido a interações coulombianas, como é no átomo. Então, não é um outro efeito. Não é quando você for para a física nuclear, você vai ver que a escala, tanto de tamanho e de energia, é centenas de milhares de vezes diferente. Claro, porque não é mais eletromagnético, não tem mais Coulomb na jogada, tá? Então você tem que ter isso na ponta da língua, não é nem para pensar. Tem que fazer dormindo isso, tá? Aliás, no exame eu vou perguntar para vocês assim: quero ordem de grandeza disso, 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 daquilo, quero só ver. Legal. Professora, com licença. Oi, diga, pois não. Deveria aparecer algum slide pra gente? Vocês não estão vendo? Não. Putz, espera aí. Então caiu. Espera aí. Ups. Bom, então vocês não viram nada desde o começo? A última coisa que eu vi foi o cluster de água. Ah, tá bom. Então, espera aí. Então pode ser que eu tenha, espera aí, parado de compartilhar. Então volta lá para o cluster de água. Ah, obrigada, Guilherme. Não, eu não tinha visto. Volta para o cluster de água. Esse vocês viram. Aí eu comecei ao slide 5, que acho que vocês pararam de ver, né? Então, onde eu falei que, acho que foi aqui, que nós íamos estudar como os átomos se combinam para formar moléculas, íamos ver o estado fundamental da molécula e seus estados excitados, como é que o átomo podia passar, o átomo não, a molécula podia passar do estado fundamental para um estado excitado e posteriormente desexcitar, emitindo luz. Então você vai ter um espectro, né? Da mesma maneira como você tinha no átomo. E aí eu falei das características gerais da ordem de grandeza, de tamanhos e de energia. E falei que esses valores são típicos de fenômenos que envolvem interação coulombiana, né? No caso, a interação onde o elétron vai ser particularmente, os elétrons vão ser particularmente importantes. Pronto, obrigada, viu? Mas vocês têm que me avisar, porque, obviamente, eu enxergo, mas vocês não enxergam. Pronto. Então, o ponto todo que nós vamos fazer, nós vamos construir moléculas bem devagarzinho, tá? Nós vamos pegar dois átomos e aproximá-los gradativamente. E vamos ver o que acontece. Então, cada átomo, você sabe que tem os seus estados atômicos, né? Os estados quânticos permitidos. Pega um átomo simples, átomo de hidrogênio. Você conhece os estados, você conhece as soluções da equação de Schrödinger, tal. Então, nós vamos aproximar dois átomos, e de modo a formar, em algum momento, formar uma molécula. E aí nós vamos ver que vão aparecer
estados moleculares, que não são estados de um nem de outro átomo que está compondo a molécula, mas é do conjunto. Então, esses estados nós vamos pôr em ordem crescente de energia e ir preenchendo com os elétrons, até ter os elétrons de valência dos átomos constituintes. Tá? E nós não vamos calcular, porque isso envolve cálculo de computação bastante complicado, mas nós vamos ter uma ideia de como é que você soma densidades de probabilidade, as nuvens eletrônicas dos átomos que compõem as moléculas. Então, é exatamente isso que vai determinar a própria estrutura da molécula. Tá? Então, a estrutura, eu digo, a forma geométrica que a molécula vai ter. Tá? Então, por exemplo, uma molécula de água, por que ela tem aquela forma angular que ela mostra, né, na sua estrutura, com as ligações formando um ângulo que é 108 graus? Você fala assim, meu Deus, por que 108, né? Então, tudo isso tem uma explicação bastante lógica e explica, então, as propriedades das moléculas em função de propriedades dos átomos que você combinou. Né? Mas a combinação é outra coisa, é outra entidade, outro ente, não tem nada tem a ver com o que você, com os ingredientes, com os átomos que compõem, mas é uma outra identidade, outras propriedades, outro espectro e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente estuda não é nem uma molécula de hidrogênio, é uma molécula iônica, tá? É uma molécula de hidrogênio formada por 2 átomos de hidrogênio, mas dos quais você arrancou um elétron. Então, esse hidrogênio iônico, ele é continuamente formado na natureza, principalmente na atmosfera, quando vem algum raio cósmico, alguma partícula cósmica, ioniza a molécula, né? Ou seja, ioniza, libera um elétron e continua lá o íon. É esse íon resultante desse processo que nós vamos estudar. A energia que você precisa para isso é relativamente baixa. Então, você tem muitas partículas na atmosfera capazes de ionizar uma molécula de hidrogênio. Né? Então, não é nada... Estou falando aqui do mais feijão com arroz que pode acontecer. Não é nada exótico, tal. É 15,6 elétron-volt, né? De energia para você ionizar uma molécula de H2. Então, essa é a molécula que a gente chama mais simples, embora ela seja, na realidade, não é uma molécula neutra, né? É um íon, porque você tirou um elétron dele, mas é uma molécula constituída de 2 prótons e 1 elétron. Tá? Depois que a gente entender o H2+, a gente vai para o H2. E aí a gente pode começar a ir mexendo e vendo outras ligações, inclusive ligações do carbono, que são as mais interessantes e que formam toda a base da química orgânica. E se vocês não gostarem de química orgânica, nós somos unidades de carbono, né? Nós temos um monte de carbono, de carbono no nosso corpo. Então, isso é um motivo muito bom para a gente se interessar pelo carbono e pelas ligações que ele faz. É isso, é um pouquinho mais do que precisa para arrancar um elétron do hidrogênio, né? Porque esse elétron está sendo atraído por 2 prótons, não por 1 próton, né? Então, nós vamos ver exatamente por que é 15,6. Não por que é 15,6, mas por que é um pouquinho mais do que no hidrogênio, que é 13,6, exatamente. Então, no slide 8, eu pergunto para vocês que palpite que você poderia dar sobre como é que você acha, como é que você imagina na sua cabeça uma molécula de hidrogênio H2+. Tá? Então, vou
dou aí alguns minutos para vocês deixarem falar a intuição, né? E é palpite, não estou querendo de maneira nenhuma que vocês façam nenhuma conta, nada disso. É só, como é que você acha? Estruturalmente. Professora, eu acho que ficaria, pelo menos tipo, de uma forma comparativa, parecido com um átomo de hélio, só que sem um elétron, né? Sei lá. Mas veja que no átomo de hélio tá, sem um elétron, isso. Mas a única diferença disso que você falou para isso que eu estou perguntando é a seguinte: aqui você tem 2 núcleos e no hélio você só tem um. Então, como centro da força que atrai o elétron, no hélio você tem um centro que puxa o elétron em torno dele, vamos dizer assim, né? E aqui você tem 2. Onde que você acha que o elétron iria preferir estar? Iria preferir estar na molécula de H2, porque ela tem uma força atrativa muito maior, né? Isso, Eu mas acho. espacialmente falando, o elétron do hélio que você falou está girando, está numa. Vamos imaginar ele um mosquitinho em torno de uma lâmpada, que é o núcleo do hélio. Então, esse elétron está lá em volta, a gente fala orbitando, mas não é que tem órbita, ele está em torno do núcleo, né? E para todos os lados, porque é simétrico. Tem uma simetria esférica no hélio, que a hora que você faz a molécula, você não tem mais. Porque, deixa eu abrir aqui a minha câmera de vídeo. Na molécula, você tem um núcleo e o elétron está aqui em volta. Agora, você tem 2 núcleos, dois prótons, né? Que são os núcleos do hidrogênio. Então, aí não é mais esfericamente simétrico. Não tem essa simetria esférica, que a hora que você tem um núcleo só, o elétron está aqui em volta. Né? Ou aqui, tá em volta do núcleo. Mas agora você tem 2 núcleos. Né? Você tem um hidrogênio e outro hidrogênio. Então, você quebrou a simetria esférica. Então, onde o elétron vai estar? Aqui em volta. Mas onde ele vai preferir estar? Professora, eu já vi representações, eu não sei se elas são corretas de algum nível. Fidedignas. Isso, não sei se elas são fidedignas, mas já vi representações que é tipo assim, eles representam como se fosse um alterzinho, sabe? E aí o elétron fica oscilando ali no meio do alterzinho. Pronto! Claro que ele vai ficar no meio. Uhum. E a importância disso é o que nós vamos ver. Exatamente, ele vai ficar no meio. Porque ele não é, como ele só tem um, ele não é nem de um núcleo, nem de um próton, nem do outro. Ele é compartilhado, exatamente. Então é isso que é essa intuição que eu queria chamar para vocês imaginarem, né? Os 2 núcleos e o elétron preferencialmente dando preferência para estar no meio dos 2, né? Que nem criança no meio de pai e mãe, pronto. Boa imagem. Né? Porque ele não vai ficar bom, é o que deveria ser. Mas não foi um bom exemplo. Volta, passa adiante. Então, vamos ver se essa nossa intuição está boa para descrever uma molécula de hidrogênio iônico. Então, estou indo para o slide 9. E nós vamos começar a pensar nas densidades de probabilidade dos elétrons nos átomos. Tá? Só que agora nós temos o quê? Na molécula de hidrogênio ionizado, só tem um elétron, e esse elétron não é nem de um átomo, nem do outro, ele é dos 2. Então, a maior parte do tempo, ele tem que estar no meio dos 2.
Por quê? Porque ele tem que... Você imagina que se ele não tivesse no meio, cada próton ia repelir o outro. Um próton vai repelir o outro próton. E repelir significa que ia um para cada lado e quebrava a tua molécula. Então, ele, de certa forma, ele vai fazer a cola, né? É exatamente aqueles desenhos das... Pois é, Jonathan, que coisa, não? Que coisa, exatamente aquilo. Ótimo, você lembra da aula de química. Então, o elétron tem que estar durante a maior parte do tempo. Não enganaram você, viu, Jonathan? Te deram aula certinho. Então, esse elétron tem que estar a maior parte do tempo entre os dois núcleos, entre os dois prótons, né? Então, tem que ter uma alta densidade no meio e pouca fora, né? Então, nós vamos estudar primeiro o estado fundamental dessa molécula ionizada a partir, lembrando como é que é o estado fundamental e o orbital do estado fundamental do hidrogênio. Então, para isso, eu recordo aqui para vocês, no slide 10, eu estou no estado fundamental, então eu vou pegar a psi de 100, que é um monte de constantes de normalização, que no momento não me interessam, mas é uma exponencial decrescente, né? Essa é a autofunção, tá? É uma exponencial decrescente conforme R aumenta. Então, quando R é 0, isso aqui é 1, e quando R vai para infinito, é 0. Então, cai exponencialmente, né? Cadê minha caneta aqui? Caneta. Então, se você for desenhar isso em termos de R, né? Se puser o R aqui, ele é algo que é 1 aqui, só esquecendo as constantes, e caindo aqui exponencialmente, tá? Então, só para dar uma ideia de simetria, esse R aqui é módulo do vetor distância até o núcleo, mas comumente o pessoal desenha isso aqui com uma exponencial para cá, para mostrar que não importa se está para lá ou para cá. Claro que o R é sempre positivo, mas é só para dar a ideia de que tanto faz para um lado quanto para o outro, ela cai exponencialmente, tá? Então, isso aqui é um pouco de liberdade matemática para dar a ideia de que se o átomo, o núcleo do átomo está aqui, né, a probabilidade de encontrar o elétron cai conforme você se afasta, em todas as direções vai cair exponencialmente. É isso que quer dizer quando você desenha do lado esquerdo também, tá? Então, é isso que você tem que ter em mente, uma exponencial que quanto mais longe você vai do átomo, mais cai. Então, indo para o slide 11, eu desenho o poço colombiano, também numa tentativa frustrada de desenhar uma função tridimensional, né? Então, o R aqui é a distância do núcleo, que está nesse eixo azul aqui, e conforme o núcleo está no 0, na origem do sistema, né? Então, você tem aqui o poço colombiano, o poço que varia com 1 sobre R, e os vários estados, o estado fundamental no menos 13,6, o estado sobre menos 3,4 e assim por diante, né? Então, isso é da estrutura 1, lá quando a gente estudou átomo de hidrogênio. E aqui é o perfil do funil, né? É o perfil do funil colombiano, que aqui você tem o potencial caindo com 1 sobre R, e os vários estados aqui chegando cada vez mais perto do 0, e no 0 para cima o elétron está desligado do núcleo, né? do átomo de hidrogênio. Então, isso aqui é um pedaço do funil, eu posso desenhar o outro pedaço do funil aqui, né? Só para dar a ideia de que você, quanto mais longe você está, né? Onde que pode estar, dependendo do estado que o átomo se encontra. Muito bem. Então, eu vou começar com 2 prótons e 1 elétron,
Então, eu vou pensar primeiro nesses dois prótons longe para chuchu, tá? Eles estão um muito longe do outro, mas só que tem um elétron só. Aonde é que ele está? No da esquerda ou na direita? Né? Em qual ele está? No átomo da esquerda ou no átomo da direita? Porque só tem um. Onde é que ele está? Sei lá, ele está em um dos dois. Eu não sei em qual dos dois ele está. Ele pode estar em qualquer um dos dois, tá? Ele é, como eu disse, ele é compartilhado. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa aí um pouquinho melhor do que falar assim, ele está nos dois e em nenhum. Não. Vamos ter que melhorar isso. Então, como é que eu estou pensando nos dois prótons muito distantes um do outro, tá? Então, estou no slide 14. Então, se os dois núcleos, os dois prótons, né? Estou falando próton porque o núcleo do hidrogênio usual poderia não ser hidrogênio normal, podia ser hidrogênio pesado, aí não era próton, né? Aí era próton e nêutron, mas não estou nem entrando em hidrogênio pesado. Para mim é um hidrogênio absolutamente cotidiano, normal, tá? Então é próton mesmo. E os dois prótons estão muito longe um do outro. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta cretina. Quanto que é o muito longe para os dois estarem muito longe para vocês? 1 quilômetro? 1 metro? Quanto que você acha que pode ser muito? Ou 1 ano-luz? Quanto que vocês acham que é muito longe? Tá vendo? Ordem de grandeza. É um pouquinho maior, né? Porque, veja, a distância do elétron do núcleo, do próton, no átomo de hidrogênio, é meio angstrom. Tá? Então, se você falasse, por exemplo, que está 1 micron, o próton está 1 micron do outro, já é 1 milhão de vezes isso. Já é muito, tá bom. Já é distante o suficiente, tá? Então, não precisa ser anos-luz, não precisa ser infinito. Tá? Põe lá 10 nanômetros, 100 nanômetros, tá bom. Tá? Só para não pensar que precisa ser infinito. O infinito matemático, muitas vezes, é muito grande, não precisa, não estamos lidando com isso. Então, esse elétron ou está num estado do núcleo da esquerda ou no estado do núcleo da direita, né? E se eles estão muito longe, o que você tem, num caso, é um átomo e do outro lado tem um próton, né? Um núcleo positivo. Mas o ponto-chave é exatamente que você vai ter... se ele estiver de um lado ou do outro, você tem uma probabilidade de ele fisicamente estar em torno do núcleo. E como eu estou supondo a molécula no estado fundamental, eu só estou considerando aqui a autofunção do tipo 1s, dessa exponencial que eu estava falando até agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar a nuvem, né, do 1s em torno de um átomo ou em torno do outro e vou começar a aproximar esses dois átomos. Então, no slide 15, eu estou aqui, ó, dois prótons muito distantes. Vamos ver se vocês entendem aqui a minha nuvem, tá? Então, isso aqui é uma tentativa de, com pontinhos, fazer uma densidade maior no centro, que é no zero desse átomo, e ralentando, né? Ralentando não, ficando mais esparso conforme você vai mais para longe do centro desse átomo. Então, isso se ele estiver no estado 1s do núcleo da esquerda, ou da mesma coisa se for do núcleo da direita. Muito bem, aqui eles estão muito longe. E
é tão ralinho que não sobrepõe a nuvem, né? A densidade de probabilidade de um está longe do outro, não chega nem a sobrepor. Então, no slide seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou trazer os dois prótons para mais perto, tá? E no slide seguinte, eu vou sobrepor, de tal maneira que aqui no meio, né, é exatamente onde tem mais probabilidade de tal elétron. Então, o que eu fiz? Eu só fui aproximando os dois átomos. Então, ele pode estar aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito, ou aqui, pode, não tem problema, mas predominantemente, a maior parte do tempo, ele está aqui no meio, né? No meio, que seria, então, um núcleo, tá? Você tem que imaginar os centros. Deixa eu voltar aqui. O centro estava aqui. Agora, eu, no slide 17, trouxe o centro bem pertinho, um do outro, e as duas nuvens, né? As duas nuvens de probabilidade se sobrepuseram. Deu para imaginar? Deu, né? Espero que deu. Sem resposta, mas acho que deu para vocês imaginar. Então, continuando nessa linha de raciocínio, eu vou pensar no problema que eu tenho, matemático, né? Porque eu tenho que resolver uma equação de Schrödinger para esse elétron num poço que é desse jeito aqui, ó. Olha aqui, o poço é o seguinte, eu tenho um funil do próton 1 e o outro funil aqui do próton 2 em função dessa distância. Então, eu tenho o R0 é a distância de um núcleo para o outro, R1 é a distância do elétron do elétron para o núcleo 1, R2 é a distância do elétron para o núcleo 2. Tá? Bom, a Hamiltoniana aqui, eu vou falar dela mais tarde, mas alguém me cobra para eu não esquecer de falar isso aqui? Tá? Eu não vou falar agora, mas eu vou falar daqui a pouco. Alguém me cobra, fala assim, Carola, você esqueceu da Hamiltoniana do slide 18, tá? Alguém escreve aí, e por sinal eu tenho um papelzinho aqui que eu preciso dizer para vocês também, que o professor Rickson pediu para eu avisar vocês, que nessa semana vai ter avaliação de curso e vocês têm que entrar no Moodle para avaliar as disciplinas que vocês estão fazendo, tá? Então, vai ser pelo Moodle e vocês têm de hoje até sexta-feira para fazer a avaliação das disciplinas que vocês estão fazendo. Pronto. Nossa, já avaliou? Oh, meu Deus. Isso que é eficiência. Você me causa inveja, Aline. Isso que é eficiência. Beleza, então... beleza. Então, tá bom. Então, minha mensagem passada, eu tinha um bilhetinho aqui em cima da minha mesa para eu não esquecer. Pronto, Aline, então você fica responsável para me lembrar de falar dessa Hamiltoniana do slide 18 mais para frente, tá? Então, você tem basicamente 3 interações, né? Você tem 3 interações. Uma repulsão do próton 1 com o 2, uma atração do elétron 1 pelo próton, do elétron pelo próton 1 e outra atração pelo elétron 2, do elétron pelo próton 2. Ô, Jesus, como é difícil de falar isso. Então, esses 3 termos estão aqui nessa parte da Hamiltoniana, tá? O termo que é o positivo é a repulsão, e os 2 negativos são as atrações do elétron por cada um dos 2 núcleos. Então, essa parte aqui nada mais é do que a energia potencial coulombiana do teu sistema, tá? Então, essa parte eu já expliquei. Preciso explicar só a outra. Muito bem. Então, indo para o slide 19, eu vou recordar, porque eu chamei atenção para o funil, né? Para o funil do próton 1, para o funil do próton 2,
E a hora que você põe o próton 2 e o próton 1 próximos, esse funil fica algo como... que é isso, hein? Uma letra W sem fundo aqui, né? Porque vai para menos infinito aqui. Junta, né? Você tem que sobrepor essas duas partes no meio. Então, você fica como se fosse dois poços. Dois poços, um poço colombiano em torno do próton 1 e um poço em torno do próton 2. Vamos ver. Tá? Então, vamos ver o que dá isso. Então, antes de eu continuar, eu vou recordar uma coisa para vocês que eu não sei se vocês fizeram em física, em estrutura 1, que é um poço duplo. Né? Um poço, vocês certamente fizeram em estrutura 1. Não sei se vocês fizeram um poço duplo. Tá? Então, eu vou intuitivamente mostrar para vocês o que é que dá um poço duplo. Duplo não, então. Pois é, duplo o pessoal não faz. Mas vocês vão ver que intuitivamente não é tão diferente. Então, no slide 21, eu faço um poço quadrado. Esse vocês sabem fazer. Não importa se qual a profundidade, nada disso. Importa só um poço. Também não importa se é de 0 a L ou se é de menos A até A. Né? Normalmente, isso aqui a gente prefere porque tem uma simetria aqui em torno do eixo, em torno do ponto zero, né? Fica simétrico, fica tudo menos A até mais A, e as funções são, então, ou ímpares ou pares, porque elas têm que ser simétricas, né? Já que o potencial é simétrico. Mas no nosso caso, como nós vamos ter dois desse trem, não vamos ter um poço só, nós vamos ter dois, eu não preciso me atentar na simetria de um poço. Eu posso usar esse aqui, né? E o eixo de simetria, na realidade, não vai estar dentro do poço, mas aonde vocês acham que vai estar? Quer ver? Eu vou voltar um pouquinho, volta. Aqui para o slide 20, o eixo de simetria está exatamente aqui, ó. Né? No meio, passa um eixo Y aqui, para caneta, passa um eixo de simetria aqui no meio. Esse é o eixo de simetria. Não precisa querer fazer simétrico aqui dentro do poço, porque o eixo de simetria do teu problema agora está exatamente, ó, um núcleo vai estar aqui, o outro núcleo vai estar aqui, o eixo de simetria vai passar no meio dos dois núcleos. Claro que eu estou falando aqui de uma molécula com homopolar, né? É o mesmo átomo. Então, por exemplo, hidrogênio, hidrogênio, nitrogênio, nitrogênio. Não uma molécula, por exemplo, hidrogênio e flúor. Aí é uma molécula também, só que os poços já não são simétricos. Tá? Se eu estiver falando grego, vocês gritam, tá? Tá? Efaristó. Pronto, falei grego. Então, aqui estão as várias funções de um poço finito. Tá? Aqui é de baixo para cima que sobe a energia, né? A energia cresce. Vocês desculpam, tá? Energia cresce para cima. Então, o estado fundamental de uma partícula dentro do poço, se fosse um poço infinito, ia ser 0 no 0 e 0 no L. Mas não é um poço infinito, é um poço finito. Então, a função, em vez de ser assim, ó, ela extravasa um pouquinho, ela vaza um pouco para a direita, ela vaza um pouco para a esquerda, tá? Borracha. Borracha, apaguei. Então, esse é o estado fundamental e esse é a densidade de probabilidade, né? O psi quadrado. Então, ela é
máxima no meio do poço, extravasa um pouquinho, extravasa um pouquinho. O primeiro estado excitado já tem um nó, né? Cabe, se fosse infinito, caberia um comprimento de onda de de Broglie dentro do poço. Mas como é um poço finito, extravasa um pouquinho a função para a direita e para a esquerda. E a hora que você quadra, fica um bonito, duas montanhinhas com zero no meio. E assim por diante. Isso tudo é um poço, são as soluções de um poço unidimensional finito. Tá? Vocês estão lembrados disso? De estrutura 1, não estão? Ou quem está fazendo quântica já resolveu isso aí outra vez em quântica. Mas é sempre bom ter a intuição disso aqui, tá? Você tem que olhar um poço e enxergar isso aqui. Enxergar essa densidade de probabilidade. Então, a hora que você vai fazer os dois poços, né? Os dois poços aqui, estou supondo que há uma molécula com dois átomos iguais, né? Dois núcleos do mesmo elemento químico. Então, nós temos um eixo de simetria que passa pelo meio, e essa simetria tem que ser refletida na sua solução quântica do problema. Claro, que o potencial é simétrico, tem que ter o seu estado de menor energia, aliás, todos os seus estados têm que refletir essa simetria. Tá? Vocês entendem isso? Eu não estou falando grego? Não estou falando grego? Tá bom, então vamos lá. Por enquanto não está grego, né, Aline? Por enquanto está português ainda. Então vamos lá. No slide, então, 24, eu mostro o eixo de simetria. E agora, a densidade, no slide 25, eu digo, se o poço estiver longe, nós sabemos resolver. Tá? É exatamente por enquanto, tá? Por causa das psis, né? Exato. Se os poços estão longe, para cada poço é aquilo que eu fiz nos desenhos das psi quadrado para vocês. Agora eu vou trazer os poços para mais perto. E aí, o que você vai fazer? Você vai somar as psis, tá? Você vai somar as psis. Na realidade, o somar aqui, não entendam como uma soma, é uma combinação linear que você vai fazer das várias soluções, tá? E o que tem que ter simetria em relação a essa linha rachurada aqui? Né? É a psi que tem que ter simetria? Não, não é a psi. É a psi quadrado que tem que ter simetria, tá? É porque a probabilidade é que vai estar associada com as grandezas físicas que você mede, com as grandezas médias assim por diante. Então, o que tem que ser simétrico vai ser a psi quadrado. Mas para a psi quadrado ser simétrica, a psi também tem que satisfazer algumas propriedades de simetria. Isso, exatamente. Exatamente. Eu vou fazer uma sobreposição parecida com aquela dos pontos lá atrás. Exatamente. Exatamente, Jonathan. Só que eu vou fazer agora, não com os pontinhos, né? Porque os pontinhos representavam exatamente o quê? Aonde o psi quadrado fosse maior, tinha mais pontinho. Aonde o psi quadrado fosse menor, tinha menos pontinho. Então, agora eu vou fazer as contas com a própria função psi quadrado, tá? Mas é exatamente, a ideia é exatamente a mesma. Tá, então, vocês concordam comigo que o psi quadrado tem que ser simétrico, e simétrico frente à troca dos dois poços, né? Quer dizer, se eu puser o átomo que está da direita do lado esquerdo, que está na esquerda do lado direito, eu troquei 6 por meia dúzia, porque são dois átomos iguais, não pode mudar nada. O que significa, em outras palavras, que se eu trocar x, né? Vamos supor que eu vou naquele gráfico do slide anterior e faço x crescer para a direita. Eu marco um ponto, caneta, cadê a caneta? Caneta.
eu marco um ponto, por exemplo, aqui, e um ponto simétrico, aqui é um X. Aí eu vou no menos X aqui, né? Tem que ter uma relação, de tal maneira que o psi quadrado em X e em menos X seja o mesmo. Não tem por que não ser. É tudo simétrico, tá? Então, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: para o psi quadrado ser igual em x e em menos x, o psi de x tem que ser igual ou mais ou menos psi de menos x. Ou seja, trocar os átomos ou trocar o ponto é a mesma coisa, é a mesma operação. Tá? Ou se eu trocar o eixo ou trocar os átomos. E dizer isto aqui, ó, caneta. Dizer isso aqui, por que ela não está escrevendo? Ô, droguinha. Caneta. Se eu disser isto aqui, que psi de x é ou mais ou menos psi de menos x, o quadrado de psi x vai ser igual ao quadrado de psi menos x, porque o mais ou menos ao quadrado vai dar mais. Então, tanto vai fazer. Tá? Mas dá duas possibilidades de você ter a mesma densidade de probabilidade, tá? Que é simétrica. Ou você tendo uma psi simétrica, ou você tendo uma psi antissimétrica. Ou seja, ou você tendo aqui o sinal de mais, ou você tendo aqui o sinal de menos. Tá bom? Tá? Porque o quadrado, o tanto faz mais ou menos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Então, o quadrado do lado esquerdo vai ser igual ao quadrado direito, que é o que você precisa para a sua densidade de probabilidade ser simétrica. Tá? Percebam o seguinte, esse eixo X é o eixo que une os dois núcleos, tá? Ele é diferente, esse eixo é diferente de todos os outros eixos que você puder imaginar. Tá? Porque é o eixo que une os dois núcleos. Quebrou a simetria esférica. Ainda tem simetria, mas não tem mais simetria esférica. Tá? Muito bem. Então, se os poços estiverem longe e eu pegar os estados fundamentais, né? Qual que era o estado fundamental? Era uma corcova extravasando um pouquinho, extravasando um pouquinho. Então, se os poços estiverem longe, eu tenho uma solução que é corcova para cá, corcova para cá, corcova para cá, corcova para cá. Mas eu posso combinar, então, estas soluções com um sinal de mais ou com um sinal de menos. Fazer essa mais essa ou essa menos essa. Menos essa equivale a você inverter a corcova, fica uma valeta, né? Dessas que tem em Campinas aos Montes. Então, uma é simétrica e a outra é antissimétrica, porque você troca, a hora que você trocar essa de sinal, é menos a que está. Né? Se você puser essa valeta aqui para cá e essa corcova para o lado direito, é exatamente menos 1 do desenho que está agora. Tá? Então, essas combinações eu vou fazer uma combinação simétrica e uma antissimétrica. E a hora que eu trago os poços perto, elas vão se somar. As duas autofunções vão se somar. Tá? Então, as duas corcovas, elas se fundem ou se anulam. Aqui tem uma interferência construtiva, aqui tem uma interferência destrutiva. Yes? Tá? Eu estou somando ou subtraindo, tá? Eu vou mostrar já já. Esse aqui, eu estou no slide 27. Então, aqui eu trouxe os dois poços para mais pertinho. E a única coisa que eu fiz em relação ao 26 foi juntar esses dois aqui, né? Esse pico com esse e esse vale com esse pico. Então, eu trouxe só trouxe mais perto e fiz o desenho. Tá? É bem intuitivo, mas aqui eu tenho
uma construtividade, né? Eu estou somando e aqui justamente eu estou subtraindo. Tá, então vou fazer isso agora para o átomo de hidrogênio e vou somar no slide 29, né? Eu tenho, então, 2 poços, então vou somar a solução simétrica, é Korkova com Korkova, então com sinal de mais, e eu defino uma soma, uma função simétrica, e a outra tem um sinal de menos. Tá? Eu estou somando soluções. O sinal de mais é a mesma coisa que você somar em fase, e o sinal de menos, a gente diz que está somando fora de fase, né? Quer dizer, você inverteu exatamente o menos aqui, é um e elevado a menos iπ. Então, a fase é 180 graus. Essas duas funções, elas são a simétrica e a antissimétrica. Você não consegue escrever esta como uma constante vezes essa. As duas funções são linearmente independentes. Tá? Não consigo escrever uma como múltipla da outra. Então, vejam, de duas funções, eu fiz duas funções, que são combinação linear das duas iniciais, eu fiz duas finais. Nunca tem geração espontânea de estados, tá? Se eu partir de duas funções, eu só vou conseguir escrever duas funções linearmente independentes. Eu não vou conseguir escrever 3. A terceira, certamente, é dependente das outras duas que você escreveu, com certeza. Tá? Então, eu tenho duas soluções. Uma simétrica, que é, então, volta aqui, que reforça no meio, e uma antissimétrica que zera no meio, certo? Zera no meio. O estado fundamental da molécula de hidrogênio ionizado vai ser com o elétron nesse estado simétrico. Quer dizer, no meio, não é esse estado aqui. Aqui a probabilidade zero dele estar no meio, né? Se você quadrar isso aqui, vai dar 0 de probabilidade de ele estar no meio entre os dois núcleos. Então, vamos lá. Então, eu estou pensando, estou no slide 30 agora, estou pensando nos dois átomos, estou pegando a autofunção 1s, né, 100, do átomo de hidrogênio, para cada um dos dois núcleos, para o próton da esquerda e para o próton da direita. Tá? Então, a psi tem aquela cara que eu mostrei para vocês anteriormente, que é, então, um monte de constanta iada vezes a exponencial. Então, eu posso construir algo desse tipo. Tá? Aqui, os dois núcleos estão longe. Então, eu desenhei a exponencial, e agora eu vou trazer eles perto. Pronto. Né? Porque agora eu não estou no poço quadrado, eu estou no átomo de hidrogênio. Tá? O que eu tinha feito no slide 29 era 2 poços quadrados. Agora eu não estou com 2 poços quadrados. Eu estou com 2 poços coulombianos, né? Que tem, cada poço coulombiano tem a solução fundamental, essa daqui. Pois não, Jonathan. Eu adoro pergunta, viu, gente? Por favor, façam perguntas. Todo professor feliz se aluno faz pergunta. Se aluno não faz pergunta, o professor fica frustradésimo. Pode falar, Jonathan. A gente está falando de... Bom, agora a gente está falando de uma distância entre esses átomos, né? Então, aquele R na fórmula da psi continua sendo o raio do elétron? Esse R que está aqui, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Esse R que está na psi 100 é a distância do elétron ao núcleo no átomo de hidrogênio. Tá? Agora, eu não tenho mais... Porque aqui, nesse desenho do slide 30, os núcleos estão bem longe um do outro. Tá? Então,
eu teria uma solução desse tipo para o átomo da esquerda ou uma solução desse tipo para o átomo da direita. Agora eu vou aproximar, eu ainda não aproximei. Tá? Eu estou partindo da solução que eu tinha do átomo. Isso aqui é do átomo, então esse R que está aqui é do átomo, por enquanto. Tá bom? Ah, entendi. O Tá? problema Então, vai ser quando eles ficarem juntos, né? isso, o problema vai ser agora. Tá. Né? Agora que vem. Bom, não tem uma hora que a onça chega e vai beber água, né? Então, é agora, a onça está chegando. Então, aí você vê que você quebrou a simetria, que você. Isso aqui é esfericamente simétrico. Mas a hora que você pôs o segundo núcleo, você quebrou essa simetria. Tem que acontecer alguma coisa aqui, tá? Vai ter que acontecer alguma coisa. Então, vamos Ah, lá. outra coisinha rapidinho, professora. Pois não, claro. Quando você falou do caso simétrico e antissimétrico, Isso. você disse que o antissimétrico não pode acontecer porque o elétron tem que estar ali, né? Ah, não cheguei lá ainda. O, Calma, espera, quer dizer espera. que o caso antissimétrico existe, então. Não sei. Existe, Ah, existe. Opa, existe. beleza. Calma, calma. Porque, veja, você não pode sumir com estados. Então, você tinha dois estados, um S, né, de um ou de outro. A hora que você fez, juntou, pôs perto, vai ter que ter dois estados. Só que você só tem um elétron no momento para ocupar o estado. Né? No momento só tem um elétron e você quer saber qual que é o estado de menor energia. Tá? Então, calma, calma, calma. Tá bom. Muita calma. Tá? Então, vamos lá. Então, então, trazendo um próton mais perto do outro, eu tenho que combinar as duas psis. Então, eu vou ter... Opa! Então, por que está nessa ordem ruim? Não sei. Então, vamos aproximar os dois prótons um do outro. As psis vão começar a se sobrepor. Superpor, né? Significa, então, que eu vou combinar as duas psis. E eu posso combinar linearmente, e não precisa nem ser com coeficientes iguais, né? Isso depois a gente pode até ver, que você pode entrar mais com um ou menos com o outro, mas isso no momento, a hora que eu combino psi1 mais psi2 ou psi1 menos psi2, eu estou entrando com a psi1 e a psi2 com iguais quantidades, com o mesmo peso, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou primeiro combinar, ou somando ou subtraindo, e depois eu quadro, tá? A hora que eu quadro, eu acho a densidade de probabilidade total. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu trouxe um para perto do outro. Então, eu tenho, olha a exponencial do átomo 1, a exponencial do átomo 2, e a soma das duas. Olha que bonitinho, né? Ela tem um pico, claro, que tem um pico aqui, porque é onde que estão os dois núcleos, mas cai para fora. Tá vendo, o Jonathan? Aqui é onde os pontos estão ralinho. E aqui no meio, os pontos estão mais intensos. Aqui está ralinho. E no antissimétrico, que você está combinando com o sinal menos, é zero no meio. Tá? Então, eu peguei a exponencial, a segunda exponencial eu inverti, porque é menos psi2, então eu estou somando essa linha rachurada com essa linha rachurada para dar a linha azul. Então, é exatamente o que parece, tá? Somando aqui as amplitudes psi1 e psi2, e aqui subtraindo psi1 menos psi2, tá? Então, graficamente, acho que dá para você ver, mas matematicamente, o que eu estou fazendo é o que está no slide 32. Eu estou pegando a psi1s para o R1, e agora note, agora é a distância do elétron ao núcleo 1. Aqui é psi1s R2, distância do elétron ao núcleo 2. Eu só tenho um elétron, mas eu tenho dois núcleos. E aqui, com mais, quando é simétrico, e com menos, quando é antissimétrico.
E esse 1 sobre raiz de 2, que está na frente, que é uma constante de normalização, está te dizendo o seguinte, que essa função e essa estão entrando com iguais pesos. Porque o peso é proporcional a 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Então, está entrando 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é 1/2. Então, 1/2 de peso dessa e 1/2 com peso dessa. Ou seja, você está fazendo 50-50, como diz o americano, né? 50% de um, 50% do outro, uma vez somado e uma vez subtraído. Tá? E você vê que essas duas funções têm exatamente essa propriedade. Uma é simétrica, se eu trocar o 2 pelo 1 ou 1 pelo 2, né, trocar os dois núcleos, que equivale a trocar de posição, esse aqui vai ficar R2, aqui vai ficar R1, e a soma fica exatamente igual. No caso simétrico, e se eu trocar R1 com R2, no caso antissimétrico, vai ficar R2 aqui, R1 aqui, vai dar com sinal menos o que você tinha antes de trocar. Tá? Dúvidas? Então, você tem essas duas combinações, a simétrica e a antissimétrica. E o desenho está aqui no slide 33, e a partir de agora eu vou chamar, e essa é a resposta para a pergunta que o Jonathan fez, R vai ser a distância entre os dois núcleos, tá? Mas eu tenho a exponencial, isso aqui agora que eu desenhei é o quadrado, aqui está psi quadrado, psi simétrico quadrado, psi antissimétrico quadrado, é o quadrado dessas duas funções que estão no slide 31, tá? Porque a hora que você quadra, esse fica com dois bicos aqui com zero no meio. E aqui fica com dois bicos com bastante no meio. Então, fica exatamente o que está no slide 33, tá? Esse é o quadrado agora, a densidade de probabilidade, tá? Joia? Joia? Joia, joia, joia. Tá? Tá tudo bem? Bom, então posso continuar? Ótimo, beleza, vamos continuando então. Então, dois bicos, né? Aqui o elétron está no meio, aqui o elétron não está no meio. Aqui tem baixa probabilidade dele estar no meio, aqui tem alta probabilidade dele estar no meio. Alta em comparação com essa, né? Claro. Então, ué, por que eu fiz 2 slides iguais? Fiz 2 slides iguais. Memória ruim. E aqui está tudo num slide só para você ver quando eles estavam longe, a exponencial, né? Quando você aproximou, simétrico, e aqui a nuvenzinha que o Jonathan quer ver, né? Era essa aqui, que o Daniel falou no começo, que é um halteres com alguma coisa no meio. Era essa figura que você tinha em mente, não era? Não era, Daniel? Acho que era. Então, professora, na verdade, a figura que eu vi, a representação, era literalmente o halterzinho, sabe? Não era o grafo, era só um desenho mesmo. Ah, era literalmente um halteres, não era assim, então? Isso, não, era literalmente um desenho do halterzinho e o elétron ali oscilando no meio. Ah, tá. Mas você entende esse desenho, onde tem mais ponto é mais provável, né? Sim, eu entendi. Ah, tá bom. Então, já vou chegar lá, Aline. Não vai embora! Não vai embora! Por que pega sempre o simétrico? Não, eu vou pegar as duas. Eu vou pegar as duas. A pergunta é qual tem a menor energia. Essa que é o ponto. A pergunta que você quer... A Aline escreveu uma coisa no chat e a dúvida dela é muito procedente. Porque a gente sempre constrói essas combinações.
e acaba ficando com uma delas preferencialmente, e você fala assim, mas por que você combina então? Não, você sempre usa as duas, só que você tem que ver qual que tem energia menor e qual tem energia maior. Então, se você está interessada em achar o estado de menor energia, o estado fundamental, você tem que saber qual dos dois que tem menor energia. Mas não é que o outro não existe. Ele existe, só que ele tem maior energia. Sacou? Yes! Beleza! Ótimo. Não, às vezes você tem que perguntar, porque essas coisas assim, às vezes são detalhes bem pequenos que eles são tão naturais para um professor, porque o professor já viu isso trocentas vezes, está cansado de ver. Então, muitas vezes a gente não fala porque para a gente é óbvio. Mas, desculpa, quando você quer ser, alguns de vocês querem ser professores, você tem que se colocar no que é óbvio ou não para o aluno. Então, muitas vezes uma coisa que é óbvia para você, absolutamente não é óbvia para uma outra pessoa. Tá? Então, você tem que falar as coisas por mais óbvias que elas pareçam para você. E aqui, ó, no antissimétrico, você vê que tem um buraco, não tem elétron aqui no meio, exatamente por causa desse zero que tem aqui no meio. Um zero na função psi-A, né? Na combinação antissimétrica. Tá? Então, se vocês fossem palpitear, qual dos dois estados vocês acham que é mais ligado? Então, mais ligado significa uma energia mais negativa, o psi-S ou o psi-A? Intuitivamente, né? O que você acha que é mais ligado? A hora que o elétron está no meio ou a hora que ele está em torno e não no meio dos dois núcleos? Chute, gente, chute. Palpite, intuição. Aonde vocês acham? No simétrico ou no antissimétrico? Qual que é o mais ligado? Ou seja, o que tem energia mais baixa? O estado que é o anti? Então, vamos ver. Energia mais baixa. Cuidado, Aline. Eu acho que você pensou certo, mas você esqueceu o sinal. Veja, todas as energias de ligação são negativas, tá? Então, o mais ligado é o mais negativo, tá? Então, vamos ver. Vamos com muita calma. Esse conceito é muito legal. Então, vamos para o slide 36. Ah, não, antes do 36, eu ainda fiz uns mnemônicos aqui. Ah, cadê? Ah, tá aqui. Com os elétrons bem longe, depois os elétrons perto, quando você soma, né? Mais com mais, dá uma interferência construtiva, e o elétron está mais predominante no meio. Tá bom, é um desenho meio chinfrim que eu fiz, mas para dar ideia. E no outro, no caso do negativo, né? Da interferência em que você pegou esse com sinal positivo, outro com sinal negativo, você tem algo que é aí algo como zero aqui no meio, tá? Uma interferência destrutiva das duas no meio, tá? Mais para vocês enxergarem que você está somando somando ou subtraindo as duas psis, tá? Isso aqui era para ser eu não achei o desenho bonito para fazer, mas vocês entendem que é um negócio meio... Duas bexigas unidas pelo meio, pronto. Beleza. Então, agora nós vamos ver qual que é o que tem energia mais alta, o que tem energia mais baixa. Então, você quer que forme uma ligação molecular estável, você quer que junte, né? E o problema é que vai só formar uma ligação molecular estável num dos dois casos, no outro não. E a ligação estável é justamente quando o único elétron, ficar majoritariamente, a maior parte do tempo, entre os dois núcleos.
E isso só acontece no caso simétrico, né? Porque, ó, no caso antissimétrico, que é vamos voltar lá onde que aparecem os dois. Aqui. Aqui, nesse slide 35. No caso antissimétrico, ele não está no meio dos dois. Porque você lembra que esses dois são positivos, eles se repelem, eles não querem saber. A hora que o elétron está no meio, ele quebra, ele abafa, vamos dizer assim, a repulsão entre os dois núcleos, porque é uma carga negativa que está no meio das duas cargas que se repelem. Tá? Desculpa, estou falando desse caso. Quando o elétron não está aqui, os dois vão se repelir. Tá? Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Vamos voltar para o slide 38. Então, somente no caso simétrico que tem uma densidade de probabilidade alta de você encontrar o elétron no meio dos dois núcleos. Entenda que ele, por ser negativo, ele vai contemporizar a repulsão entre os dois prótons. Se não tiver no meio, os dois prótons, um vira a cara para o outro, um repele o outro. Então, é exatamente a concentração de carga negativa que tem entre os dois prótons, no caso da simétrica, que vai manter esses dois prótons ligados. E a gente não espera que isso aconteça, que resulte numa molécula iônica estável, no caso antissimétrico, porque ali não, o elétron não vai ficar, ele não tem preferência por ficar entre os dois núcleos. Aliás, a probabilidade dele estar no meio dos dois é 0. Tá? Entendeu, Aline? Não é legal? É legal, é legal. Mas, de novo, é muito legal se você intui. Tá? Tem que intuir, tem que enxergar isso aqui. Então, vamos lá. No slide 39, eu preciso lembrar algo para vocês não esquecerem. Vai, filho. Quando estudou átomo, R era a distância do elétron ao núcleo. Agora, nós vamos usar R para representar a distância entre os dois prótons no átomo, na molécula iônica. Tá? Então, eu ponho um aviso aqui bem catastrófico para ninguém esquecer. Tá? É só para brincadeira, só para aviso mesmo. Ficou bonito, né? Assusta. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês concordam comigo, porque agora eu vou botar as coisas quantitativamente. E aí nós vamos convencer a Aline que o simétrico é mais negativo, então é mais ligado do que o antissimétrico. Tá? Então, vamos ver isso, vamos ver se vocês acompanham. Tentem imaginar, tá? Tentem intuir o que eu estou falando. Tá? Então, não tem desenho aqui para fazer. É tão fácil que não tem desenho. Então, se os dois prótons estiverem longe, tá? Longe significa que o R está tendendo a infinito. Infinito aqui não precisa ser infinito, é um infinito razoável, não precisa ser infinito aqui e na galáxia de Andrômeda, nada disso. Tá? Se eles estiverem bem longe, o elétron vai estar com um dos dois átomos, um dos dois núcleos. Então, você tem o quê? Um átomo de hidrogênio e um próton. E a energia de ligação é menos 13,6 elétron-volt. Quer dizer, o elétron está ligado a um dos dois núcleos com menos 13,6, porque é um átomo de hidrogênio. E o outro é um átomo de hidrogênio sem elétron, é só o núcleo, ele não tem nada ligado. Tá? Então, se a distância é muito longe, se eles estão longe um do outro, dá menos 13,6 elétron-volt. E agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer a distância tender a 0. Ou seja, eu ponho um próton junto com o outro próton. Então, eu juntei
Deixa eu mostrar minha cara aqui. Gente, vocês não sabem como faz falta italiano falando, precisa de mão. Então, agora, quando estava longe, era menos 13,6. Agora eu vou trazer os 2 prótons e vou pôr no mesmo ponto. Então, tenho 2 prótons no mesmo ponto, no R igual a 0, e um elétron em volta. Isso aí imita um núcleo de hélio, porque eu tenho 2 prótons, tenho uma carga 2 no núcleo, certo? E um elétron lá fora. Então, eu posso usar o que eu fiz para o átomo de hidrogênio, levando em conta que a carga do núcleo é 2, tá? Então, a energia, em vez de ser menos 13,6 elétron-volt, vai ser menos 13,6 Z ao quadrado, onde o Z agora é 2, porque eu pus um próton em cima do outro, eu tenho um núcleo de hélio. Não é um núcleo de hélio, mas é um falso núcleo de hélio. O que importa aqui é só a carga, porque eu estou falando de interação coulombiana, então só importa a carga. E o estado fundamental desse hélio, com um elétron, né, um hélio ionizado, vai ser menos 13,6 vezes 2 ao quadrado, porque eu tenho 2 prótons no núcleo, dividido por 1. Então, a hora que você juntar os 2 prótons, ficar um em cima do outro, a energia de ligação é menos 54 elétron-volt, 54,4 elétron-volt, que é o 13,6 vezes 4. Tá? Beleza? Beleza? Tá? Então, isso é o que dá. Se estiver muito longe, o elétron está ligado com menos 13,6 elétron-volt. Se estiver sobreposto um núcleo com o outro, é menos 54,4. Então, esse R, lembrando, é a distância entre os 2 núcleos. Sempre lembrando da caveira, tá? Então, isso é no caso psi-S, no caso simétrico. Então, e agora eu vou no caso antissimétrico. Então, quando a distância é grande, é a mesma coisa do caso anterior, tá? É a mesma coisa do caso anterior. Por quê? Porque a distância é grande, o elétron está em um deles, é um átomo de hidrogênio e pronto. Agora, o difícil é pensar no caso... Né, peraí, 15,6 era a energia de ionização do H2, da molécula de H2, não da molécula iônica, tá? Peraí, que slide que era aquele? Aquele era o slide, acho que era o 5. Não, não era o 5. Aqui, ó, 7. Era o slide 7. Aqui, Jonathan, eu estou considerando o H2+, que é formado do H2, da molécula de hidrogênio, se você der para a molécula de hidrogênio 15,6. Esse 15,6 é a energia que você precisa para arrancar um elétron do H2. Tá? Beleza? Ah, tá, eu acho que eu confundi então. Aquela energia lá na frente, professora, é a energia do estado fundamental, né? Não, não. Isso Essa aqui não é a energia do estado fundamental. Não, esse 15 não. Esse 15 não, e nem é aquele do que nós estamos 54. falando. Porque nós estamos falando do H2+. E aqui esse 15 é a energia de ionização do H2. Entendi. Entendeu? Ah, entendi. Beleza. Tá. Ah, e professora, só mais uma coisinha. Pois não. Você falou na parte de alerta que o R era a distância de um próton até o outro próton. O próton, a distância entre os prótons. Então, por isso que eu faço aqui, ó. Quando R tende a infinito, significa que, na realidade, você está com um próton aqui e o outro lá na Unicamp, por exemplo. Né? E quando você fala R igual a 0, você está com um próton em cima do outro.
Eu não sei se eu prestei atenção então, mas você tinha falado antes que o R ia ser a distância do elétron até o meio da densidade de probabilidade. Mas não tem nada a ver, então. Ah, que eu Confuso. fiz a hora que eu fui fazer. É fato, é fato. Eu pus lá x e menos x, né? A hora que eu fui mostrar os dois poços, que eu fui mostrar a simetria, sim, você tem razão. Eu falei, mas eu estava falando com relação à simetria. Posso ter dado a entender uma coisa que não é essa aqui. É que eu estava mais preocupada em mostrar para vocês que do lado direito e do lado esquerdo a coisa é simétrica. Né? Por isso que eu fiz, quando eu fiz, por exemplo, aquele desenho da exponencial, deixa eu fazer de novo aquele desenho da exponencial que eu fiz. Ai, filho. Ups. Cadê a Tipo, caneta? para fazer as contas, então eu preciso saber a distância de um próton até o outro, né? Isso. No momento, eu estou só considerando a distância, esse R que está aqui é a distância de um átomo, de um núcleo ao outro. Esse R. Depois da caveira, o R é essa distância. Coitado de vocês. Ah, gente, mas vocês foram escolher logo física para fazer, que é muito legal, mas é um desafio. Não pode. Aqui você não pode perder a professora respira, o negócio já desanda. Ai, gente, que coisa. Por que não apaga? Todo mundo se pergunta isso. Por que foi fazer física, Aline? Porque vocês gostam de desafios. Bom, o desafio de entender, de ver, vocês são curiosos. Você gosta do desafio. A gente gosta, mas sofre. É exato. É sempre assim, né? No casamento também você gosta, mas também sofre o que você quer. Vamos lá. Vamos para os átomos aqui, para as moléculas. Você gosta do desafio mesmo. Resolvi seu problema, Jonathan? Olha, Resolveu, Carola. beleza. Deixa eu falar. Se alguém acha que eu dou muita atenção para o Jonathan, eu não dou, não. É que ele pergunta, tá? Ele pergunta. Então, se vocês quiserem atenção, é muito simples. Levanta a mão e pergunta, tá bom? Perfeito? Gostou, né, Aline? É isso aí. Vamos nessa. Então, vamos pro antissimétrico. Mas antes de eu ir para o antissimétrico, todo mundo entende que quando os átomos estão suficientemente longe, a energia que liga vai ser menos 13,6, porque o elétron está em um deles. É um átomo de hidrogênio e um elétron. Já quando eu colocar os dois, um em cima do outro, vocês vão ter um ataque cardíaco. Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar com a maior paciência, tá? Então, quando eu botar um próton em cima do outro, eu vou ter de novo, da mesma forma como no slide 40, eu vou ter um hélio mais. Um hélio, né, um átomo de hélio, com um átomo, não uma molécula, um átomo de hélio, né? Eu pus um próton em cima do outro e estou com um elétron. Então, é um átomo de hélio ionizado, é um H2+. Concordo? Até aqui vocês entendem. Só que, no ponto zero, a psi tem que ser zero. Zero. E isso acontece, deixa eu ver agora se eu consigo achar o slide. Eu não vou conseguir achar. 14, vamos ver. É o slide que tem as autofunções do hidrogênio. Onde será que está, hein? Vocês me perdoem aqui, porque eu não... Aqui, no 10. Tá? No slide 10. Então, veja, eu pus um próton em cima do outro e tem um elétron em volta, tá?
Então, a carga ficou 2 no núcleo e o eletrinho está rodando. Qual é a solução? Aquilo é uma dessas soluções, tá? Porque é um átomo hidrogenoide. Só que esse Z agora é 2 e eu tenho um elétron. Então, todas essas funções valem. Mas eu não posso pegar 1, 0, 0, porque ela é diferente de 0 no R igual a 0. Eu não posso pegar 2S, porque ela é diferente de 0 no 0. Quando você puser 0 aqui no lugar do R, vai dar 2 vezes a exponencial, que no R igual a 0 é 1, vai dar 2. Tá? A primeira função, a função de energia mais baixa do hélio ionizado, que tem uma psi nula no R igual a 0, é a 210, é a 2P. Tá? Qualquer uma, 210, 211, 21 menos 1. Porque ela zera por causa desse R aqui, ó. Tá? Esse R que faz ela ficar 0. Então, é o estado de N igual a 2, que é o de menor energia para o hélio lá, no caso antissimétrico. Vamos ver se eu acho aqui. Então, vamos repetir. Quando a distância entre os dois prótons tende a 0, a psi antissimétrica é nula. Lembra que ela é 0 no meio. Quando R é 0. E, portanto, a função de energia mais baixa que corresponde a uma função que é 0 no 0 é a 2P do hélio+. Agora, a pergunta é, qual é a energia de ligação de um elétron no estado 2P do hélio+? Então, eu tenho que pegar o menos 13,6, multiplicar pelo Z ao quadrado, que no caso é hélio, né? 2 ao quadrado, que é 4, e dividir por 4, porque é o 2, né? N igual a 2. Então, eu multipliquei por 4, dividi por 4, vai dar 13,6 negativo. Então, quando a distância é infinita, a energia de ligação é menos 13,6. Quando a distância é 0, a energia de ligação é menos 13,6. E no ínterim tem alguma coisa, tá? E essa alguma coisa você pode até fazer um gráfico, que é o que eu faço aqui no slide 42, tá? No caso antissimétrico, é menos 13,6 para 0, aqui está o 0 da distância. E tem uma barriguinha para baixo e vai para o 0 de novo. E no caso, isso é a energia de ligação, né? Quanto que está ligado o elétron no antissimétrico. E no simétrico é menos 13,6 quando a distância vai para infinito e menos 54 no 0, tá? Então, você vê que, em geral, né, sempre o estado simétrico tem energia mais baixa do que a antissimétrica. Isso aqui você tem que fazer o gráfico do potencial coulombiano das várias... É um cálculo... Dá para fazer classicamente, mas aqui está mais... só para você ter uma ideia de como é que varia. Né? Tem uma barriguinha, mas aqui tem muito maior a energia de ligação. Tá? Eu pus branco aqui, porque aqui vai ter um monte de informação logo mais, que no momento eu queria que só vocês vissem o resultado. Então, no simétrico é menos 54,4 elétron-volt, pois cresce até o menos 13,6, e no antissimétrico é do menos 13,6 até menos 13,6, na barriguinha aqui. Uma barriguinha rasa aqui. Tá? Bom, no slide 43, então, a energia potencial repulsiva entre os prótons é a coulombiana, né? A energia... Porque, por enquanto... Peraí, desculpa. Aqui no slide 42, eu estava falando da energia de ligação
do elétron aos núcleos, tá? No slide 43, eu vou falar da repulsão coulombiana entre um próton e o outro próton. Como é que ela é? Bom, se for zero aqui, a repulsão coulombiana vai para mais infinito, tá? Se a distância entre os núcleos for zero, a repulsão é infinita. E quando a distância é infinita, a repulsão vai a zero, simplesmente fazendo o limite de 1 sobre R. Né? Lembrem-se que agora, esse aqui, no slide 43, eu estou falando da energia de repulsão, então tem um sinal mais aqui. Então, agora eu quero achar a energia total. A total é o quê? Total do problema inteiro. Eu vou somar a de repulsão com a energia de ligação do elétron nos dois prótons, quer no caso simétrico ou quer no caso antissimétrico. Tá? Então, aí eu vou saber qual vai ter uma energia potencial mais ligante. Qual que vai ser o estado mais ligado? Aí é onde que a gente vai fazer Poropim-Guruí. Vamos ver o que vai dar. Então, eu vou pegar isto aqui e vou somar com essas duas curvas. Isso que eu falei da repulsão, para zero dá infinito e para infinito dá zero, é algo que aqui é 1 sobre R, tá? Então, vai dar uma curva aqui desse... Não é? Caneta. A parte positiva, a parte repulsiva, ela vai do infinito e vai tendendo a zero aqui. Tá? Esse vermelho aqui é o U repulsivo. Então, eu vou ter que fazer o U com o EA e o U com o ES e ver o que dá. Tá bom? Então, tá aqui o slide 43 e no slide 44 eu faço o desenho. Então, vejam, é o mesmo gráfico, tá? O EA e o ES é o que vocês tinham achado no slide 42. O UP, que é a energia de repulsão, é a repulsão entre os prótons. E aí eu tenho duas curvas que são essas que eu pus a flechinha vermelha. É para elas que você tem que olhar. Para essas duas curvas com flechinha vermelha que você tem que olhar. Uma é a repulsão mais a energia de ligação, no caso antissimétrico. E a outra curva é a energia de repulsão mais a energia de ligação, no caso simétrico. E vejam que interessante. A UP mais ES, ela tem um mínimo na energia potencial. Esse mínimo é uma distância de mínima energia potencial, que é uma posição de equilíbrio. Vocês aprenderam em mecânica, quando vocês fizeram o curso de mecânica geral, acho que aprenderam, né? Que uma posição de equilíbrio é uma posição onde a sua energia potencial é um mínimo. Quando é um mínimo, é um equilíbrio estável. Quando é um máximo, é um equilíbrio instável. Então, você vê que no caso simétrico, você tem essa barriguinha. Cadê meu pointer? Pointer. Vai, filho. Pontadora laser. Você tem essa barriguinha aqui, tá? E essa barriguinha tem um mínimo, exatamente a uma distância internuclear 0,106 nanômetros, essa aqui é a distância desse mínimo, e 2,7 elétron-volt abaixo do menos 13,6, que é onde dá aqui e onde dá aqui no mais infinito, tá? Então, tem um mínimo, e esse é o raio de equilíbrio da molécula de hidrogênio ionizado, tá? Em torno de uma distância internuclear entre os dois núcleos, entre os dois prótons, de 0,1 nanômetros.
É por aí. Deve ser. Dá até para fazer a conta. Dá até para fazer a conta, Jonathan. Pega a distância, põe. Isso aqui é 0,106 entre os dois prótons. Então, o elétron está no 0,053. Tá? Calcula a energia de repulsão entre os dois elétrons, entre os dois prótons, perdão, e soma com 2 vezes a energia de repulsão de... Ai, Jesus! Vocês entenderam, né? Calcula a repulsão entre os dois prótons e 2 vezes a energia de atração do elétron. Isso! É onde deve anular. Se não anula, está muito perto, porque deve ser exatamente esse ponto. Eu não tive a curiosidade de fazer, mas dá certamente para fazer. Tá? E, por outro lado, a outra curva, que é essa aqui do UP, né, da repulsão mais o antissimétrico, ela não tem barriguinha. Ela não tem um mínimo. Se ela não tem um mínimo, ela não forma um núcleo, uma molécula estável. Entendeu, Aline? Por que não dá para... Não é que não existe, existe, mas não forma uma coisa estável. Não forma um estado que a gente diz ligado. Diga, alguém queria perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Beleza. Professora, Pois não. tipo, no caso antissimétrico, os elétrons não ficam entre os prótons. Então, E não tem elétrons, estado de... Jonathan, você só tem um elétron. Ah, desculpa. Pera, mas não era Um um elétron. átomo com um elétron cada? Quê? Não era um átomo com um elétron cada? Não era um... Não, querido. É um elétron. Olha, você vai com a sua Ah, é o namorada caso na do... sorveteria. Tá? O normal é que você compre um sorvete, sua namorada compre um sorvete e os dois saem chupando um sorvete. Não é isso. Você vai comprar um sorvete e vai compartilhar esse sorvete com a sua namorada. Esse elétron está sendo compartilhado. É um Tá. elétron para os dois. Isso. Tipo, é o caso da molécula de H2 ionizada, né? Então, Não, eu é tô- o hélio ionizado. é o hélio A ionizado. hora que você põe um em cima do outro. Ou então, se você não põe um em cima do outro, é o H2+, aquele que estava naquele slide que eu acabei de mostrar para você, que era, acho que o 7. Espera aí. 7. Esse aqui. É isso aqui, ó. Tem 2 prótons, né, 2 núcleos de hidrogênio, e deveria ter, se fosse uma molécula neutra, deveria ter 2 elétrons. Mas não tem 2, só tem um. Desculpa, eu sempre esqueço disso. É só um. No momento, você está compartilhando o sorvete com a sua namorada. Daqui a pouco, nos slides seguintes, já vai ter um sorvete para cada um. Tá, mas professora, se é o caso antissimétrico, o elétron, ele não fica entre os prótons, Isso. então não tem caso de estabilidade, né? Não tem, não consegue ligar. Não consegue formar a molécula. E tem um caso de antissimetria, eu não tenho moléculas sendo formadas, né? Não, Por exemplo, calma. não? Isso aqui nós estamos tirando para esse caso. Tá? Tá. Eu estou analisando um caso particular para você ver o raciocínio que você faz. Tá? Esse aqui é um caso particular. Porque você pode ter, por exemplo, tem que pensar, porque também você está aqui com uma energia de repulsão de um próton com outro próton. E se você tivesse, por exemplo, um próton com um átomo com um flúor, a repulsão ia ser muito maior, né? Ou você tem que pensar nas várias
possibilidades aqui, né, de ter mais. Inclusive, você tem que pensar na possibilidade de ter mais de um elétron. Porque, por exemplo, você vai fazer uma molécula de nitrogênio, a molécula de nitrogênio tem 14 elétrons. Então, você vai ter estados formados com a antissimétrica, sim, tá? Vai ter. Mas é que também é outra situação, porque você tem mais elétrons em jogo para contrabalançar. Você tem mais elétrons para contrabalançar a repulsão entre os núcleos, Jonathan. Entendi. Uhum. Beleza. Beleza. Então, vamos ver o que vem mais aqui. Então, no caso simétrico, só complementando aquilo que eu falei, vai ter um ponto de mínimo na energia, né, que é essa barriguinha aqui, onde pus a flechinha, que está no raio, na distância internuclear 1,06 nanômetros, e a energia é o 13,6 somado com 2,7, a energia de ligação desse elétron nessa molécula iônica do hidrogênio é menos 16,3 elétron-volt. Tá? Então, ele está aqui. Beleza? Beleza. Tá? Por favor, olha, gente, recomendação, em especial para o Jonathan, porque ele vai estar mais confuso ainda. Esse menos 16,3 é a energia que você precisa para arrancar um elétron do H2+. Aquele menos 15,6 era a energia para você arrancar um elétron do H2. E o menos 13,6 elétron-volt é a energia para você arrancar um elétron do próton, do átomo de hidrogênio, do átomo. Então, quando você estuda a física, você precisa prestar muita atenção nas palavras. As palavras são importantíssimas. Você não pode ler de qualquer jeito. Você tem que ler com cuidado, tá? Com muito cuidado. Ah, você não tem química até aqui, vai. Não tem química até aqui. Por que ionização é química, Aline? Ionização não é química. Essa parte aqui, você ioniza... Tá, você aprendeu em química, agora você está aprendendo em química da escola. Mas, veja, toda a parte de átomos, física atômica, física molecular, tá? Ela não é propriedade privada da química, absolutamente. Aliás, tem uma matéria da química que chama química quântica, que é isso que nós estamos fazendo, os primórdios dela. Nós estamos exatamente na interface da química com a física. Tá? E não tem como você falar isso é química, isso é física, porque nós estamos... Você vai dizer que a equação de Schrödinger agora virou química? Não, não é química. É que nós estamos em cima do muro, nós estamos na fronteira, né, entre as duas disciplinas. Tá? Na verdade, é a mesma coisa. Não tem... Essa parte daqui não tem... Não, eu entendi, tô brincando com você. Mas não tem diferença, né? Não tem diferença nenhuma entre uma coisa e outra, porque essa parte é comum de 2. Tá? Vocês lembram de comum de 2? Bom, mas não vou. Vamos lá. Eu descobri que eu lembro muito mais coisa do meu ginásio do que vocês, viu? Só que o meu ginásio faz... Bom, não vou falar quantos anos faz, mas faz mais anos, né? Então, vamos lá. Então essa aqui é o caso do H2+, no slide 44, né? A energia de ligação, então, é a energia a menos que tem com relação aos dois à distância infinita.
nós vimos que com distância infinita dava menos 13,6, no ponto de equilíbrio dava menos 16,3. Então, esse 2,7 é a energia de ligação, né, na molécula iônica de H2. E só chamando a atenção que aquele 0,106 dá exatamente 2 vezes o raio de Bohr. Tá? O 0,53 angstrom do... Opa! Até a unidade está certa. Dá 2 a 0. Bom, 2 vezes o raio de Bohr, tá bom? É 0,5, eu pus nanômetro, né? Eu acho que... Nanômetro, é... Ah, tá. Porque a hora que eu fizer, vai dividir por 2, vai dar 0,053. Tá certo. Então, 0,053 nanômetro, que dá 0,53 angstrom. Putz, tá certo. Tá certinho. Então, essa distância é exatamente... É como se o elétron tivesse na primeira órbita do Bohr de cada um dos dois, né? Porque vai estar o quê? Um núcleo aqui. Cadê a caneta? Peraí. Gente, como eu brigo com esse trem. Caneta! Ai, eu quero uma lousa. Eu desenho um próton aqui, um próton aqui. E eu tô com o elétron no meio, né? É como se isso aqui fosse um raio de Bohr, 0,53 angstrom, como se ele tivesse no estado 1s, raio de Bohr, né? Eu sei que não é raio de Bohr, porque nós estamos fazendo tudo com orbitais, bonitinho, mas a distância é como se ele tivesse na distância de um elétron 1s desse próton e a mesma distância, 0,53 angstroms, do outro próton. Tá? Ele está bem no meio. É muito legal. O Jonathan vai fazer o favor de calcular a energia de repulsão e de atração coulombiana para ver se soma, se dá um mínimo mesmo aqui. Tá? Você vai fazer, o Jonathan vai fazer a conta aí. Vamos ver. Mas vocês podem ajudar também. Tá bom? Então, a posição de equilíbrio é 2 a 0. A configuração estável da molécula iônica é tal que o máximo da densidade de probabilidade radial cai exatamente no meio da molécula, e esse resultado é consistente com a nossa interpretação de que esse elétron está a maior parte do tempo no meio dos dois, ele está sendo compartilhado pelos dois. Se não, vocês querem me dar só uma justificativa por que o elétron iria preferir um próton ao outro próton? Por que ele iria preferir? Não tem nenhum motivo. Um próton é idêntico ao outro, ele não é mais, não tem um mais bonito, um mais rico, nada. Então, por que o elétron iria preferir ficar mais perto de um do que do outro? Não tem nenhum motivo físico para isso. É claro que ele tem que estar no meio. É tão óbvio que você olha aqui a solução e fala, puta vida, mas gastei 45 slides para descobrir o óbvio. Tá? Então, não tem nenhuma razão para o elétron preferir um ao outro. Tá? Vamos lá. Slide 46. Conclusão importante, que o elétron é compartilhado entre os dois átomos, e esse compartilhamento é justamente o que é a responsável pela estabilidade dessa molécula iônica. Então, agora, passar para fazer pro hidrogênio, né, pro H2, agora é, como diz o ditado, é tirar doce de criança, porque agora é fácil, né? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que com 2 átomos de hidrogênio e com 2 elétrons, claro, porque agora não é mais íon, né?
Então, eu quero o estado fundamental da molécula, eu vou pegar cada átomo no estado fundamental, vou pôr eles a grandes distâncias um do outro, né? Então, a energia de ligação do elétron de cada um a cada núcleo, como são 2 átomos de hidrogênio, vai dar menos 13,6, então menos 13,6 de um elétron ligado ao núcleo, menos 13,6 do outro elétron ligado ao núcleo, né? Porque eles estão muito distantes um do outro. Então, quando eles estão muito distantes, vai dar 27,2 eletronvolts de energia de ligação. Tá? Concordam? E está muito distante, eu não estou. Está tão distante que cada elétron só enxerga o núcleo. Não enxerga o outro elétron, não enxerga o outro núcleo. Aí eu vou aproximar os 2 átomos de hidrogênio, as funções 1s vão começar a se sobrepor, e vai sobrepor exatamente do mesmo jeito que nós fizemos até agora. Só que agora eu tenho 2 elétrons, tá? Então, eu estou pegando 2 psis 1s e vou trazer para perto, vou somar. E a pergunta é, como é que eu faço? Né? Eu vou sobrepor as autofunções, somar ou subtrair, exatamente do mesmo jeito que eu fiz. E a soma vai, essa combinação linear, né? Ou soma ou subtração, vai me dar os estados moleculares, né? Os orbitais, as psis da molécula, agora da molécula de H2, tá? Que vai ser, então, em primeira aproximação para a gente aqui, uma combinação linear dos estados individuais. Gente, já são 6 horas. Então, eu vou parar aqui, vou deixar para fazer quarta-feira e vou mostrar que exatamente como nós tínhamos feito, um orbital vai dar os 2. Eu vou deixar para fazer isso aqui a partir do slide 48, eu deixo para fazer na aula de quarta-feira, tá? Só para vocês anteverem, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Né? Eu quero mostrar esse filminho aqui do slide 21. Eu tenho um átomo do lado esquerdo e o outro átomo do lado direito. E aí eu vou aproximar. A hora que eu aproximo, eu tenho as 2 combinações. Né? O meio aqui do slide 51, 51 não é uma boa ideia. O meio, a coluna do meio, são as 2 possibilidades da molécula. Uma que soma em fase, tá vendo que está somando em fase? E a outra que está fora de fase. A parte azul, olha só a parte azul, tá? A parte azul é a parte real da psi. Tá? Se você olhar, você vê que a azul aqui de cima oscila muito mais do que essa daqui, de baixo, que a antissimétrica tem mais movimentação do que a assimétrica? Vocês enxergam isso ou não? Precisa ter um pouco de imaginação. Precisa ter imaginação. E você enxerga? Boa! Isso, porque aqui é mais... Se pensar assim em termos de derivada da função, essa aqui de cima, ela está variando muito mais do que essa aqui de baixo. Então, essa é mais energética. Essa é a antissimétrica e a de baixo é a simétrica. Então, nós vamos fazer de 2 orbitais atômicos, fazer 2 orbitais moleculares. Então, é isso que nós vamos fazer na aula que vem. Eu queria mostrar o filminho, que eu acho legal, e daí motiva vocês a quererem aprender mais coisa, né? Vamos ver se funciona. Tá bom? Então, era isso que eu queria dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quer dizer, na verdade, eu ia querer dar até o slide 70, mas, quer ver, só para vocês verem os slides 70, são os do carbono. É muito legal. Não, mas eu preparei de propósito mais, porque para não ter que preparar para a quarta. Então, eu já sei onde eu quero chegar.
entendeu? É mais fácil eu ir falando, sabendo aonde eu quero chegar. Então, por isso que tem 70 slides aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E é muito hidrogênio, né? Vocês lembrem sempre que hidrogênio é incendiário, então deixem-se incendiar pelo hidrogênio. Pronto. Tá bom? Tá joia, queridos? Então, muito obrigada. Qualquer coisa, vocês não escreveram os nomes aqui no chat, esqueci de pedir. Então, escrevam antes de sair, faça o favor. O Jonathan, eu não esqueço, porque ele faz tanta pergunta que eu não esqueço que você sempre vem. Então, vocês têm que fazer tantas perguntas quanto o Jonathan, daí eu sei que vocês estão aí. Um beijo para todos. Um beijo para todos. Obrigada. Abração, Jonathan.